Oi, oi, bonita! Bora para mais um vídeo com o modelo. Hoje eu vou fazer um delineado com lápis esfumado, bem fácil e para dar aquela força no visual, aquele punch, um batom vermelho lindo que eu comprei nessa semana e já quis testar aqui na modelo. Todos os produtos que eu utilizei, a marca, a cor, eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição do vídeo. E hoje aqui narrando eu vou falar mais o passo a passo, tirar algumas dúvidas de vocês. O primeiro passo você já sabe que é a limpeza de pele. Primeiro passei uma aguinha micelar e logo em seguida eu vou com um hidratante em gel. Nessa make eu quis testar as bases da Call Beauty que tinha acabado de chegar, tinha chegado um dia antes, já falei assim, vou usar e eu vou testar para ver como é que ela é. Eu estava sem a blindagem, um olhinho que é importante usar, né? Eu sei que não fiz o curso com a Natane, mas eu sei que é importante usar ela antes, então eu usei a base sozinha até para ver como que é um efeito. Então, primeiro eu fiz uma misturinha da cor 2 e da cor 3 para ficar certinho o tom ali da modelo. Testei tanto no rosto quanto no pescoço e colo para ficar o tom mais próximo possível. Eu não quis fazer misturinha porque eu gostaria de realmente ver a base sozinha, né? Sem misturinha, como que ela fica, qual que é a durabilidade, qual que é a consistência dela. Ela é uma base bem sequinha, ela é uma base que ela tem essa textura um pouco mais grudenta, então por isso que eu optei usar esse pincel língua de gato, para que eu vá fazendo camadas finas, não muito produto, porque como você pode ver aqui, ela já tem uma cobertura bem legal. Então depois de aplicar com o pincel, eu venho com a esponjinha dando batidinhas, fazendo acabamento nessa pele toda. Para contorno eu escolhi usar a base 8 da NC Tokyo, que ela tem um fundo mais neutro, mas mesmo assim ficou um pouquinho quente aqui na pele da modelo. Então eu apliquei primeiro com um Duo Fiber nas regiões que eu quero de contorno. Depois, quando o pincel estava com pouco produto, eu já vim com o próprio pincel dando uma esfumada nas bordas, deixando essa aplicação um pouco mais difusa, um pouco mais espalhada. Para então, ficou a esponjinha nas bordinhas, tirando qualquer marcação, deixando o acabamento mais suave. Para trazer um pouco desse equilíbrio de cor, eu escolhi o Pan Stick natural da Catarina Hill, que tem esse fundo um pouco mais acinzentado. Ele deixa um acabamento mais de sombra na pele, como se fosse devolver realmente esse contorno natural. Eu senti que como a base tem esse fundo amarelado, o contorno somou esse fundo, ficou um pouco mais amarelado, por isso que eu trouxe essa outra cor para trazer esse equilíbrio. Na maquiagem é sempre importante a gente encontrar o equilíbrio, porque as cores elas vão se somando. Para blush eu usei o duo da Catarina Hill com a Angel Wings, que é um rosa bem docinho, bem maravilhoso. E voltei com corretivo para dar uma cobertura a mais, mesmo a modelo tendo um pouquinho mais de pigmentação nessa região, eu não quis camuflar antes porque eu gostaria de ver realmente a cobertura da base, mas como achei necessidade, voltei com um pouquinho de um salmão, com um corretivo tom de pele dela, fiz uma misturinha e já apliquei para camuflar toda essa região, para então vir com um corretivo levemente mais claro para fazer um ponto de luz. Depois a gente dá o acabamento com a esponjinha e já venho com um iluminador, bem o tomzinho da pele bem clarinho, porque eu não queria um brilho muito forte, queria mais uma leve cintilância para dar uma pressão de viço. Com um pincelzinho pequenininho na ponta do nariz, né? A gente nunca vem com muito um pincel grande nessa região. E agora sim eu vou vir com pó. O pó da Call Beauty também é a primeira vez que eu tô usando nesse vídeo, então é uma experiência juntas. Na primeira eu vi que a pele dela tava bem com essa textura de grude que eu falei que a base já tem, e então eu selei com pó com o mais clarinho deles. E foi surpreendente que mesmo com um pouquinho só de pó, aplicando com a esponjinha e depois espalhando com o pincel, ele foi suficiente para deixar essa pele bem sequinha, sem transferir e com esse aspecto leve, apesar de ser uma base que é mais pesada, uma base que tem uma alta cobertura, como eu usei em poucas quantidades, eu consegui manter esse efeito leve. Então tudo é técnica, forma de colocar, forma de aplicar, quantidade de produto. Lógico que no final não poderia faltar uma bruminha, né, para tirar aquele excesso de pó, dar aquele viço. E eu vim agora para os olhos, primeiro com um pouquinho de luz, já iluminando o cantinho interno abaixo da sobrancelha, e depois com um pozinho compacto também, uma corzinha de pele mais amarronzada, eu apliquei em toda a pálpebra móvel, para já dar esse fundinho mais marrom, um fundinho mais sutil, que eu não queria glow nessa maquiagem. Agora sim, vamos para os detalhes dos olhos, como que a gente faz esse delineado de uma forma bem prática. Primeiro eu pigmentei já a linha d'água com lápis marrom, bem macio,
E depois eu vou vir bem rente a parte de cima também, da metade para cima, para dar aquela levantada no olhar da minha modelo. Então, em cima eu coloquei um pouquinho mais grossinho, embaixo mais fininho, e com um pincelzinho de precisão eu venho esfumando só a bordinha para tirar aquela linhazinha tão definida na parte de baixo dos olhos. Então, sempre esfumando, tirando o excesso do pincel, porque como esse lápis é um lápis bem macio, se a gente não tirar o excesso, ele acaba espalhando, ampliando demais esse esfumado. Agora, com um pincelzinho sujo, ali que tá a dica se você tem dificuldade de delinear. Com um pincel sujo do marrom, você vem e puxa o gatinho pra cima. Eu quis fazer um esfumado, quis fazer um delineado um pouco mais elevado dessa vez e não tão alongado. Então, por isso que eu fiz esse puxadinho pra cima. E depois, com uma sombrinha marrom, que eu usei um blush ali, eu já fiz o esfumado para dar esse degradê. Com uma sombra um pouco mais escura, né? Se eu não me engano, usei o mesmo pincelzinho, eu venho na raiz desse delineado, assim a gente já consegue se criando esse degradê, do mais claro pro mais escuro. Dessa vez, nesse delineado, escolhi assim, vir do mais claro pro mais escuro, porque eu acho mais fácil de trabalhar, principalmente quando eu quero esse efeito um pouco mais natural. E para fechar o delineado, agora assim, bem pouquinho de delineador em gel na raiz dos cílios para depois esfumar. Para aí sim a gente ter esse degradê do preto para o marrom escuro, para o marrom mais claro, para o marrom dos olhos. E bastante máscara de cílios. Enquanto seca a colinha para os cílios postiços, bora para a sobrancelha, bem natural, com aquele kitzinho que eu já usei em vários vídeos, que é um kit da Vegas, que tem uns tons bem bacanas para sobrancelha. Optei por usar a sombra para deixar esse efeito mais natural. E um pouquinho de gel também da Call Beauty, que deixa a sobrancelha bem penteadinha pra cima, né? Eu espirro um pouquinho de bruma, venho com um pincelzinho escovinha, aí então eu venho penteando para deixar essa sobrancelha bem erguidinha. Os cílios escolhidos foi como se fosse uma cantoneira, eu peguei uns cílios bem natural, cortei na metade e optei por colocar só no cantinho. O importante é que quando você estiver de olho aberto, ou sua cliente, né, seja na automaquiagem, na maquiagem profissional, os cílios não pode ficar caidinho, né? Ele tem que levantar. E agora vem pro acabamento. Olha só como faz diferença a gente passar um pouquinho de corretivo ali rente no delineado, como já dá aquela definição e deixa o olho muito mais bonito. Depois de colar, sempre importante você voltar com o delineador para tirar qualquer esbranquiçado ou efeito um pouco mais plastificado dos cílios. E aí eu venho com o delineador em gel, também dando um acabamento, um pretinho no final desse delineado. Você viu? É o último passo essa parte com delineado. Agora sim, já quis testar também o batom hibisco da Nina Secrets que eu tinha visto, achei maravilhoso. Vim primeiro com lápis de boca vermelho para fazer todo o contorno labial, principalmente nas bocas vermelhas. O lápis para mim ajuda muito, então venho sempre com traços curtos e precisos, fazendo todo o contorno, se precisar mudando aí o sentido do lápis, fazendo essa mordidinha para deixar essa linha bem precisa. Então, vem com o batom fazendo preenchimento e aplicando em toda a bordinha. Eu também escolhi passar um pouquinho de gloss, né, gente, né, o gloss, ele passa essa naturalidade, eu acho que tá super em alta, deixa um efeito super bonito, mas eu coloquei só um pouquinho mesmo, só pra dar esse efeito de um batom mais cremoso. E olha só, já fica quase uma maçã do amor esse batom. E olha só como dá toda a diferença, gente. Por isso que eu falo que a maquiagem ela tem que ser, né, com um propósito, com uma intenção. Porque se a gente mudasse a cor desse batom, maquiagem, uma proposta seria totalmente diferente. Então, eu sempre falo, pense nos elementos da sua maquiagem antes de fazer sua maquiagem, antes de ir para seu evento. E agora, né, os acabamentos finais, que não sei vocês, mas eu quando faço acabamento sempre, às vezes dou aquela borradinha básica. Ali eu borrei um pouquinho com vermelho, mas não tem problema. Até ficou legal para explicar como eu faço a correção. Tirei um pouquinho o excesso com a esponjinha e com um pouquinho de corretivo verde e a base dela eu vim aplicando com um pincelzinho aí bem de precisão sobre esse acúmulo do batom vermelho para neutralizar. Olha só como já neutralizou a cor. Depois eu volto com a esponjinha, volto com contorno, volto um pouquinho com blush
E voilá, pronta para arrasar com essa proposta leve nos olhos, com esse olho bem charmoso e gateado, com batom intenso, né? Esse vermelho, ele não é nem tão escuro, nem muito claro, então ele é um batom bem versátil. E me conta se você vai replicar essa maquiagem e aonde você usaria ela. E eu te vejo no próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau!